Vamos lá? Algumas instruções do apóstolo Paulo. Efésios capítulo 4. Aqui na minha tem um título dizendo assim: exortação à santidade. A gente pega a partir do versículo 25, não é exatamente o versículo que a gente vai estudar, mas a gente pega a partir do versículo 25 e diz assim: olha, por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Esse aqui não é o versículo que a gente vai estudar, mas esse primeiro versículo aqui, ele é muito importante para a gente poder pegar o próximo, porque a gente precisa refletir no próximo como contexto do 25, tá? E no 26 diz assim: olha, irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, em vez do galo de diabo. Tá bom, o que eu quero é o 26, mas como o contexto é importante, a gente vai até o 32, vamos lá, para a gente poder voltar para o 26. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Muito bom isso aqui, hein? Muito bom. É muito bom refletir isso daqui. Propósito. Sei lá, isso aqui tem tudo a ver com o que eu estava refletindo hoje. Deus, ele fala para Abraão: ser tu abençoado. Não. Abraão, seja tu abençoado, muito abençoado. Não. Ser tu uma bênção. E esse é o propósito de Deus para a nossa vida. A gente só pode ser uma bênção quando a gente pode acudir, quando a gente pode ajudar, quando a gente pode abençoar outras pessoas. Senão, não vale a pena. Senão, é balão cheio de água. Amém? Para que tenha o que acudir no necessitado. No 29, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Não entristeçais o Espírito de Deus, na qual foste selado para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, cólera e ira e gritaria, blasfêmia e assim toda malícia. Esse 31 tem tudo a ver com 26, tá? 32, embora não está ligado ao outro. Antes, sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-os uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoa. Diga glória a Deus por essa palavra. E aqui está falando sobre a unidade da igreja, e esse é o contexto: unidade da igreja, unidade. Mas deixa eu falar só mais uma coisinha aqui sobre esse 28. É que nós não podemos ser como algumas pessoas lá fora são, egoístas. Eu quero, e sabe, eu quero, é para mim, eu vou ter, eu vou fazer, eu vou arrumar, eu vou reformar, eu vou comprar. Como servos de Deus, como sal, como imitadores de Cristo, nós precisamos pensar no próximo. Então não dá para a gente estudar o 26 sem ver o contexto, porque aqui está falando sobre a unidade, está falando sobre a família da fé, Mas eu quero falar tanto da família da fé, como a nossa família, que é a nossa primeira comunidade. E ele diz assim: irai-vos e não pequeis. É isso que eu quero estudar hoje. A ira, ela é uma emoção involuntária, e ela acontece, e o apóstolo fala: vocês podem se irar. Por que pode se irar? Porque é uma capacidade que Deus ele nos deu, porém ela é atribuída ao próprio Deus, e o nome que se dá é santa indignação. A ira de Deus, ela é
dirigida, ela é diretamente ao pecado e não a uma pessoa. Já o homem, ele não tem essa harmonia, ele não tem essa santa indignação. Mas a gente pode se irar. Ou seja, acontece. Quem nunca, né? Acontece quando a gente pensa que não, a gente se indigna. Vamos entender o que é a ira. A ira é um estado emocional caracterizado pelo acúmulo de irritação que leva ao descontrole sem precedentes, promovendo ações comprometedoras, e é uma emoção incompatível ao domínio próprio. Isso é a ira. A gente vive num mundo em que o povo está de pavio curto. Vocês sabem disso, é só abrir o noticiário que você vê. Acontece mortes, acontece atrocidades, acontece chacinas, tudo isso é gerado da ira, porque a ira, se ela não for controlada, ela dá espaço para raiva, para o ódio, para mágoa, para o rancor. E aqui fala sobre a família da fé. Os dois lugares aonde mais isso pode acontecer, é muito interessante como termina essa história, né? Como termina esse capítulo aqui. Fazendo aqui rapidamente um resumo, o que ele diz? Olha só. Ele diz assim: deixem de mentir para falar a verdade, aprendam a controlar a ira. Quando ele diz isso, vocês vão se irar. Infelizmente, né, acontece, nós não sabemos, mas o problema não é se irar, o problema é controlar a ira. Ele fala: deixem de furtar, mas trabalhem naquilo que é correto. Saber controlar as palavras, não dizendo palavra torpe, não usando-as mas usando-as para a edificação. Ficar longe da amargura, mas andar em amor, sendo benignos, compassivos um para com os outros. Se afastar de qualquer impureza e imoralidade. Essa palavra irai-vos, mas não pequeis, de uma forma bem prática, pode-se dizer que o cristão até deve se irar. Mas, irmãos, vamos comparar a ira do homem com a ira de Deus, porque Deus ele fica indignado contra o pecado. Um dos lugares onde a gente mais experimenta emoções é na família. Na família a gente experimenta as melhores emoções, as melhores. Alegria, harmonia, prazer. As melhores emoções a gente encontra na família, mas também conviver, por ter as pessoas tão próximas da gente, é onde a gente experimenta também as emoções que mais machucam, que mais doem. E o apóstolo Paulo aqui está falando sobre a família da fé, mas tudo que está escrito aqui, esses mandamentos, eles servem para as duas famílias, eles servem para a nossa conduta, para a nossa vida, para nosso estilo de vida. Nós vamos nos irar, isso aí acontece. É muito importante a gente meditar sobre esse mandamento. Essa semana, domingo, dia dos namorados, houve um caso chocante, né? Um homem que avançou, na verdade acontece isso o tempo todo, a ira provoca isso. Olha só, um homem avançou com seu carro na parada de ônibus em frente ao shopping da ilha, causando alguns feridos. Eu não tenho notícia se houve vítima fatal. E qual foi o motivo? A ira. Ele queria atingir uma pessoa que estava na parada de ônibus. Isso ocorreu no domingo, mas ocorreu tantas coisas por causa da ira. Acontece o tempo todo. Não é irar, mas é controlar a ira. E o apóstolo Tiago, ele fala assim, Tiago capítulo 1. Vamos lá comigo. Tiago capítulo 1. A ira, ela está também lá em Gálatas capítulo 5, tá? Gálatas capítulo 5,
que é uma obra da carne. O próprio Jesus, ele fala que nós não devemos nos irar contra o nosso irmão. E geralmente quando a gente se ira contra o irmão, o resultado é o pecado. Tem um livro que ele faz muito sucesso, que o nome dele é Inteligência Emocional. Eu esqueci o nome do autor, do escritor, esqueci o nome do escritor. E ele fala, que a ira é como alguém que pega um carvão em brasas na mão, a intenção é de jogar no outro, mas quem se machuca é a própria pessoa. O apóstolo Tiago, ele fala assim, no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 19: sabeis estas coisas, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Tardio para se irar. Como é que a gente vai fazer? Até porque a ira, ela estava muito viva dentro do velho homem, dentro de cada um de nós, quando nós éramos velhas criaturas. As velhas criaturas significa pessoas sem Jesus, pessoas sem Cristo. E ela tinha muita força dentro de nós. Como é que a gente vai fazer hoje? Porque Jesus, ele não fala, eu vou despir vocês. Ele fala que nós é que devemos nos despir do antigo homem, do homem sem Cristo. Quais os métodos que eu devo usar para controlar a ira? Às vezes, alguns métodos bem simples, prático e até comum. Quando eu falo que a ira é uma das emoções que se experimenta dentro da casa, principalmente entre família, eu digo marido e mulher, principalmente no casamento, a falta de controle às vezes leva pessoas a tomar atitude, como o apóstolo Tiago está dizendo aqui, seja tardio para se irar, tardio para falar, tardio para se irar. Porque quem no momento de emoção fala coisas que depois se arrepende. E quem nunca, no momento de emoção, de forte emoção, de ira, chegou a dizer nunca mais? Quem foi que nunca fez isso, irmãos? E essa palavra nunca mais, ela é uma palavra definitiva, que não é para se falar quando você está sob forte emoção. Sem contar com as outras, porque a ira dá lugar à blasfêmia, ela dá lugar ao orgulho. O orgulho significa a pessoa querer humilhar o próximo. Infelizmente isso acontece dentro do casamento, Ela dá lugar à blasfêmia, porque a pessoa começa a falar coisas que pecado, começa a despejar pecado, dá lugar ao orgulho, ela dá lugar à mágoa, ela dá lugar ao ódio, ela dá lugar ao rancor e ela dá lugar ao diabo, porque o diabo vai se aproveitar dessa emoção, porque essa emoção o tolo não consegue controlar. O livro de Provérbios fala isso, o tolo não consegue controlar. Deixa eu ver onde é que está escrito isso em Provérbios. Vamos lá em Provérbios capítulo 29. Provérbios 29. Você já pensou se a gente... Nossa, tão difícil isso, mas parecer com Jesus. Você já pensou se a gente procura se parecer com Jesus o máximo possível? A gente também ia se indignar com o pecado, mas nunca com o próximo, nunca com o irmão. Essas coisas acontecem não só no casamento, dentro da família, com os parentes, com familiares. Isso acontece também dentro da igreja. Se de fato nós fôssemos bem parecidos com Jesus, nós também iríamos viver em constante indignação, não contra o outro, mas contra o pecado.
Mas quando a gente não vive em constante indignação contra o pecado, muito pelo contrário, quando a gente é tomado pela ira e não tem esse controle, a gente fica bem parecido com Satanás. Essa é a verdade, né? E aí diz assim, Provérbios capítulo 29, versículo 11: o insensato expande toda a sua ira, mas o sábio, afinal, lhe reprime. Ou seja, o sábio consegue controlar a ira. Você vai encontrar pessoas por aí para te irritar, para provocar a tua ira. Você vai encontrar pessoas na fila, você vai encontrar pessoas no teu trabalho, você vai encontrar pessoas na vizinhança, em toda parte você vai encontrar pessoas para provocar em você essa forte emoção chamada ira. Mas se você for sábio, no mínimo, se você aprender a conferir até 10, você já não vai tomar uma atitude precipitada. Até porque essas atitudes precipitadas, elas levam a pessoa a tomar, ou seja, se a pessoa se precipita, ela toma algumas atitudes irreversíveis, pode deixar traumas, não tem precedentes. Como esse caso que eu falei para vocês, eu estou gravando, mas isso foi uma coisa que chocou quem soube da notícia. E essas coisas acontecem aqui e ali, não tem precedente. Se você não souber controlar sua ira, você simplesmente não faz ideia do que você pode fazer, porque uma pessoa irada, ela pode se tornar irreconhecível. Irreconhecível. Deixa eu pegar algumas coisas que eu marquei. Quando o apóstolo Paulo ele fala irai-vos, mas não pequeis, ele está fazendo uma repetição de um versículo que está lá no livro de Salmos. Vamos lá rapidinho, ver o que ele repete. Salmos capítulo 4. Salmos capítulo 4. Quando você não controla a sua ira, se você não controlar a sua ira, suas palavras, o diabo vai fazer a todo custo, ele vai tentar, vai procurar a todo custo transformar a ira, a sua ira, ou talvez a tua justa indignação em um comportamento pecaminoso. Como por exemplo, o ódio. Salmos capítulo 4, tá? Abrir, deixa eu ver. Versículo 4. Ele está repetindo o que está escrito bem aqui, né? Irai-vos e não pequeis, consultai no travesseiro o coração e sossegai. Se aquieta, se aquieta. Mas você precisa resolver antes de dormir, e esse resolver é não acolher, é rejeitar antes de você dormir, porque no outro dia isso pode criar uma raiz. Então, antes de dormir, você sossega, consultai, ou seja, você reflete, aquietai-vos. Deus não vai te aquietar, Deus não vai te acalmar, é você que tem que se acalmar, é você que tem que se aquietar. É você que tem que sossegar, é você que tem que se tranquilizar. E aí você rejeita, abre mão da ira. E quando você abre mão da ira, porque eu volto a dizer assim, se você não abrir mão da ira, o diabo vai usar isso a todo custo para criar uma barreira, causando assim a dificuldade em perdoar. E quando você abre mão da ira, aí você consegue perdoar. Você vai dormir, mas você abriu mão, você sossegou, você aquietou, você se acalmou, se tranquilizou. Não é Deus, não, você se tranquilizou. No outro dia, você pode ter certeza que é bem mais fácil você perdoar. Vamos lá, onde a gente começou? Vamos voltar lá. No livro de Efésios. Capítulo 4. Olha só, quando ele diz assim no versículo 25, por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo. Deixa eu só comentar uma coisa com vocês. Aqui está falando sobre a unidade na igreja, tá? Está falando sobre a unidade da igreja.
Só que nós vamos usar tanto para a igreja como para o nosso lar, para a nossa casa, em nome de Jesus. Preste atenção, olha só. Comunidade na igreja, ele diz assim, ó, por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade ao seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Nada de mentira, nada de mentira, nada de mentira, irmãos. Não precisa nem você responder com palavras, não. Vou te fazer uma pergunta, aí lá dentro você responde. Faz muito tempo que alguém lá fora pediu para você, dizendo assim, né? É só essa vez, sabe? Eu sei que tu não pode mentir, mas você vai falar isso daí, é só Deus perdoa. Faz muito tempo, irmão. Para mim não faz nem uma semana. E eu disse assim, faz anos que eu não minto, eu não vou mentir. Eu sei que a senhora não pode mentir, a pessoa está mãe, eu sei que você não pode mentir, mas você vai falar isso, é só uma vez. Eu não vou mentir, faz anos que eu deixei. Então a ordem é, deixando a mentira, fale cada um a verdade ao seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Aí ele diz, mas não pequeis, não se ponha o sol sobre a ira, não deixe julgar o diabo. Pula aqui para o 31, longe de vós toda a amargura, a cólera, a ira, ou seja, bem longe, se afaste, a gritaria e a blasfêmia, e bem assim como toda a malícia. Aí no 32, antes sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Ou seja, traduzindo tudo isso daqui, ele diz o seguinte: acima de qualquer adversidade, de qualquer discussão, de qualquer problema que possa ter entre vocês, prefiram se perdoar. Prefiram se perdoar. Vou ver aqui uma coisa aqui. Ok, nós aprendemos aqui, né? Irmão, sabe por que Deus, a Bíblia atribui a ira de Deus? Porque Deus é sábio, porque Deus é justo, porque Deus não exerce juízo sem propósito. Ele não exerce juízo sem propósito. E quando Ele se ira contra o pecado e toma uma sentença, uma atitude, é sempre por causa de uma atitude, de um feito da humanidade contra a vontade de Deus, ou seja, contra mandamentos de Deus, contra mandamentos de Deus. Então a gente precisa analisar o seguinte aqui, ó. Irai-vos, mas não pequeis, também é um mandamento, e nós precisamos cumprir. Amém? Aprenda a controlar a sua língua. Quando você for discutir com teu marido, quando você for discutir com a tua esposa, quando você for discutir com seus filhos, aprenda a controlar as tuas emoções. Existem situações que vai te deixar com as emoções cheias de emoções à flor da pele. Cabe a você se dominar, porque você quer ser parecido com Jesus e não dar lugar ao diabo. O diabo vai querer usar a tua ira, vai querer usar a tua raiva, vai querer usar a tua indignação para levar você ao pecado, para levar você à mágoa, para criar uma barreira, impedindo assim você de perdoar o teu marido, de perdoar a tua esposa, e assim vem até instalar uma destruição dentro do teu lar. Nós queremos ser parecidos com Jesus, não queremos ser parecidos com o diabo, tomar atitudes que depois a gente possa dizer assim, como muita gente hoje em dia fala, né? Eu não sei onde é que eu estava com a cabeça, eu não sei o que foi que me deu na hora. Nós não somos assim. Arrependimento que eu tenho, isso acontece o tempo todo. Mortes, a cadeia está cheia de pessoas que se iraram, como todos, não conseguiram controlar a sua ira. E hoje são pessoas que falam isso. Arrependimento. Eu morro de arrependimento, porque eu não sei o que me deu na hora. Eu fiquei, eu ceguei na hora. Eu não vi nada na minha frente. Como eu me arrependo, tem pessoas que falam coisas, que se arrependem
A ira leva a vergonha. A ira leva a vergonha, porque depois a pessoa fica com vergonha daquilo que ela falou, com vergonha daquilo que ela fez. Então nós não queremos dar lugar ao diabo. O diabo vai querer usar a ira para nos levar a pecar. Mas como pessoas sábias que querem se parecer com Jesus, nós vamos aprender a controlar nossas emoções, porque isso é um mandamento de Deus. Amém, Jesus? Se coloca de pé. Vamos fazer oração? Feche os teus